Bom, meus amigos, hoje eu quero começar uma mensagem, uma série nova, pensando nesse tempo aí de Copa do Mundo, que nós vamos, eu sei que não tem como escapar, todo mundo vai ver Copa do Mundo, então é entre perdas e vitórias, a difícil, mas esperançosa vida daqueles que realmente seguem a Jesus Cristo. Como eu disse, a Copa do Mundo está chegando aí, e sempre vem à nossa lembrança um negócio chamado 7-1 da Alemanha. Ontem eu estava na casa do meu cunhado, estava jogando a Alemanha, né? Aí eu perguntei para o meu cunhado, é aquele time que, de 4 anos? É aquele time. Mudou nada, não mudou nada, meu Deus do céu. Ninguém se esquece do 7-1 do Brasil. Mas talvez o que muitos esquecem é que para um genuíno cristão, a vida cristã não é só de vitórias. Para o crente genuíno, a vida cristã não é só de vitórias. O crente, ele enfrenta na sua vida tempos de perdas, tempos de dor, tempos difíceis, em todas as áreas da sua vida. A grande questão não é saber se você está ganhando ou se você está perdendo, como já dizia aquela cantora Elis Regina, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Não é isso, né? A questão principal não é essa, a questão é se você permanece fiel a Jesus até a morte. Seja na perda, seja as coisas não funcionando do jeito que você quer, ou seja no momento da vitória, se você persevera junto, presta atenção, querido, junto com os seus irmãos. Vida cristã é com os seus irmãos, você persevera em oração, persevera na comunhão e tudo mais. Infelizmente, muita gente acredita que a vida do cristão é só de vitória em vitória. Vitória financeira e mais vitória financeira, vitória conjugal, vitória familiar, vitória empresarial, vitória atrás de vitória. Eu tenho dificuldade com esse pensamento. Na verdade, eu acredito que nós fomos atingidos por um pensamento muito antigo, que nos leva a essa ideia de que a vitória que tem que estar na nossa frente e a derrota não pode existir na nossa caminhada cristã. Nós fomos contaminados não pelas Escrituras, mas por uma mentira, por um pensamento moderno, que há 200 anos atrás substituiu a esperança da volta de Jesus. Meu amigo, século XVII, século XVIII, os crentes aguardavam ansiosamente a volta de Jesus. Isso fazia parte da vida deles. Eles viviam e entendiam que eles estavam ali por causa do reino de Deus. E eles sabiam que um dia Deus haveria de voltar e julgar vivos e mortos, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Isso estava na cabeça dos cristãos e da igreja. Mas o que aconteceu é que o pensamento moderno transferiu essa ideia, porque eles falaram que Deus não existe mais, e transferiu essa ideia da cidade lá para a cidade aqui. E a ideia que dá é a ideia do progresso. Não sei se você já reparou, mas na bandeira do Brasil está escrito o que mesmo? Ordem e progresso. De onde vem isso, meu filho? Isso vem lá de trás do positivismo, século XVII, século XVIII. A ideia de progresso é aquela ideia de que através do uso da razão nós vamos dominar o mundo, nós vamos conquistar todas as coisas, nós vamos controlar a doença, nós vamos controlar a guerra, nós vamos conquistar, livrar os homens das injustiças, da escravidão e da guerra e tudo mais. Essa ideia foi uma furada, porque no começo do século XX, 2 guerras mundiais botou isso por fora. O homem assumiu a capacidade ao máximo, o que ele foi fazer é matar o outro, e essa ideia caiu por terra. Mas ainda persevera, ainda preserva essa ideia, principalmente em muitos dos nossos arraiais evangélicos. É impressionante, queridos, de vez em quando eu ouço músicas evangélicas que a ideia por trás é só essa, é só de vitória, atrás de vitória. Deus vai dando vitória atrás de vitória, Deus vai te provar que Ele é Deus, Deus vai decretar a sua vitória, creia nessa hora, Ele é grande, Ele já terminou, que Ele vai mudar. O povo está cantando esse negócio. Até nós mesmos, de vez em quando, cantamos esse negócio aí, se o mar se fechar, eu vou pedir a Deus, Ele vai me levar por sobre as ondas, rompendo em fé. É ideia de vitória, tá de vitória. Queridos, a vida cristã tem vitórias, mas a vida cristã tem derrotas. É assim que a gente conta na Bíblia. A vida do cristão não é só, não é não.
A gente está orando pelo nosso irmãozinho Tiago aqui, que luta do nosso irmão. Que momento difícil na sua vida. É crente, enfrentando dificuldades. É assim, ó, a caminhada cristã. Eu creio, queridos, que isso é um dos grandes erros que nós cometemos. E quando pensamos sobre perdas e vitórias, que eu quero falar com você, eu quero pensar como é que a gente vive a vida cristã entre essas duas coisas. Esses pensamentos de vitória atrás de vitória só atrapalham tudo. Nos dá um péssimo testemunho, descaracteriza a mensagem do Evangelho, nos desconecta da realidade. Se acontece alguma coisa na minha realidade, eu começo a culpar todo mundo, começo a culpar até Deus, culpar o diabo, culpar um monte de coisa, por causa dessas ideias. Então, meus irmãos, em tempos de Copa do Mundo, nós queremos que o nosso país seja campeão, não é verdade? Eu torço para o Brasil ser campeão, mas nós precisamos ser realistas também, porque não é só de vitória que se fazem os grandes campeões. Não é só de vitória que se faz os genuínos cristãos, aqueles que querem andar nas pisadas do nosso Senhor Jesus. E aí, para mim pensar sobre isso, eu vou olhar a figura de uma pessoa nas Escrituras, do profeta Elias. Queria que nós lêssemos o primeiro versículo, a vida do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, primeira parte do versículo 1. Vamos observar um pouquinho sobre a vida do profeta Elias. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Homem crente esse homem. Vamos ler só os primeiros versículos. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Eu parei aqui, porque para a gente entender o profeta Elias, é preciso que você entenda o tempo que ele está vivendo, o ambiente onde ele está envolvido. Ele estava vivendo num tempo de extremo abandono da parte do governo, da parte do rei. Eles haviam abandonado a lei de Deus. Ele viveu no tempo de Acabe. Acabe casou com uma jararaca. Mulher não prestava. Aquela mulher, eu já falei esse trem aqui, aquela mulher não é possível, né? Jezabel havia subido o trono em Israel. Acabe, melhor dizendo, casado com Jezabel. O rei Acabe, então, ele vem de uma linhagem, o seu pai era Onri, ele comprou uma terra, o seu pai, e naquela terra que o seu pai comprou, ele deu o nome daquele lugar chamado Samaria. Depois, no tempo de Jesus, ele vai encontrar dificuldades com respeito a isso. E o que ele fez? Ele fez o pior do que todos os reis poderiam fazer antes dele. Onri, pai de Acabe, conseguiu irritar a Deus com as suas idolatrias. Ele conseguiu fazer isso. Quando Onri morreu e Acabe, o seu filho, assume o trono, ele fez pior do que o seu pai. Eu fico pensando, como é que o outro faz pior do que o pai, mas consegue fazer pior do que o pai? Além de Acabe andar nos pecados de Jeroboão, só um parênteses sobre Jeroboão. Jeroboão foi aquele primeiro rei que saiu do reino do norte. Jeroboão, com medo do povo ir para o sul, para adorar no templo, Jeroboão falou assim, não, eu mesmo vou construir um templo para mim, vou escolher quem são os sacerdotes, vou colocar lá dentro um monte de coisa que não deve. Levou o reino do norte a uma profunda apostasia, a uma profunda idolatria, a profundos pecados diante de Deus. E Acabe fez pior do que Jeroboão. Ele fez bezerros de ouro, e ele disse a esse povo que aqueles bezerros de ouro, eles é que haviam tirado o povo de Israel do Egito. Meus irmãos, nós sabemos que quem tirou o povo de Israel do Egito foi o Deus de Israel, o único Deus. Acabe chega ao ponto de dizer, está vendo essa imagem aqui? Está vendo esse ídolo aqui? Foram eles que tiraram vocês do Egito, colocou isso no lugar de Deus. Acabe serviu e adorou um dos deuses daquele tempo que deu muito trabalho, que era Baal. Baal era considerado o grande Deus ativo dos cananeus. Baal era aquele Deus da fertilidade, era o Deus da tempestade de Canaã. Para os cananeus, meus irmãos, que eram inimigos de Israel, Baal estava acima de todos os deuses da tempestade. É ele que dava chuva e ele que fazia vir à tona a vegetação. Meus irmãos, quando eu e Regiane, foi ano passado, que nós fomos no México, lá nós fomos visitar o museu, tem um museu muito bonito lá na cidade do México, Museu da Antropologia. E eles começam a contar a história, assim, um museu enorme, sabe assim. E teve um momento que nós passamos assim, aí você via assim os deuses incas, as imagens dos deuses incas, gente, é maior do que isso aqui.
Mas o que me chamou a atenção foi uma imagem lá que eu lembrei quando eu estava estudando sobre isso. Era uma imagem, eu não vou recitar aqui porque é imoral o negócio. O que eles fizeram é imoral. Acabe era mais ou menos isso, essa ideia da fertilidade. Eles colocaram uma imagem lá horrorosa, que empurrava para promiscuidade, que estimulava as pessoas à questão da sexualidade. Estava naquela imagem que nós vimos lá, muito parecido com Baal, que é essa ideia da fertilidade. Baal era aquele Deus assim que os anos secos eram atribuídos. Quando o povo passava um tempo seco, diziam que Baal estava morto. Mas quando vinha a fertilidade, eles falavam assim que Baal havia ressuscitado, havia sido revivificado. Quando os rebanhos, quando os campos, quando as famílias se tornavam produtivas. Além disso, Baal era considerado o deus da guerra. Era o deus de uma. Ele estava junto com uma deusa chamada Aserá, que era a deusa da fertilidade. Meus irmãos, o culto a Baal era um culto associado a atividades degradadas moralmente. No tempo de Acabe, a adoração a Baal se tornou a religião do Estado. Imaginem vocês, o povo numa profunda idolatria, o povo buscando essas coisas, acreditando que quem dá o sol, quem dá a chuva, quem faz a planta crescer é Baal. Não é o único Deus. As pessoas fazendo suas orações, seus sacrifícios, acreditando nessas coisas, que quem faz o mundo acontecer, as coisas, quem evita a guerra, quem faz uma mulher ter filhos, quem faz com que a vida sexual seja ativa, seja um ídolo. O povo estava vivendo nesse tempo, queridos, no período de Acabe. Ele era adorado num culto imoral, junto com a deusa Aserá. Então foi uma das piores tentações para o povo de Israel, foi a idolatria voltada para Baal naqueles tempos. E Acabe me faz o favor de levar o povo inteiro a essa questão. Além disso, Acabe levantou um altar a Baal, e Acabe fez pior, porque ele fez uma casa, ele fez um templo a Baal. Imagine, meus amigos, o povo já estava perdido ainda mais, ainda tem um lugar para adoração, que vai levar o povo ainda a mais ignorância sobre Deus, vai levar o povo numa cegueira profunda sobre a verdade, porque é isso que os ídolos fazem. Ele fez um poste ídolo da deusa Cananeia, deusa da fertilidade. Eu não quero nem falar para vocês como é que deve se parecer uma deusa da fertilidade. Cometeu as maiores abominações que você possamos imaginar. Num bom português, significa que o povo se esqueceu de Deus. Ou melhor, o povo não se importava com a lei de Deus, o povo não se importava com a vontade de Deus, o povo não se importava com o governo de Deus, o povo havia se desviado para poder ganhar dinheiro, para poder viver a vida, para poder fazer sexo, para poder aproveitar tudo, mas Deus fora do circuito. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. Meus irmãos, foram tempos complicadíssimos, o tempo de Elias. Então o que Deus faz? Deus vem e chama o profeta Elias. E aí nós vamos observar na vida de Elias, para ver como é que esse homem andou entre perdas e vitórias, num tempo tão complicado como aquele, mas com um coração cheio de esperança. No versículo 1 que nós lemos, eu queria que nós lêssemos novamente, mas agora o versículo de forma completa. Vamos comigo? Ó. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Esse texto nos ensina duas coisas fundamentais sobre a vida de Elias, que vai acompanhar todo o seu ministério, todo o seu trabalho. A primeira delas, Elias era um homem que vivia na face de Deus, era um homem que vivia na presença de Deus. O texto diz aí: tão certo como o Senhor vive, o Deus de Elias, o Deus de Israel, cuja face eu estou. Era um homem que tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele agia, todas as suas ações, ele sabia que ele fazia na presença de Deus, que ele fazia para Deus. Não havia sombras no seu relacionamento entre ele e Deus. Ele não fazia assim, falando assim: isso aqui Deus não está sabendo, não, isso aqui Deus não está nem aí para isso. Não era assim que Elias fazia. Cada passo que ele dava, cada atitude que ele tomava, ele fazia porque ele sabia que estava perante Deus, na face de Deus. Ele não vivia tentando esconder coisas de Deus, seus pecados e suas falhas,
era um homem que vivia na presença de Deus. Era Elias. Segunda coisa que esse texto nos diz, que Elias era um homem de oração. O texto diz aí, ele disse assim, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Percebam, meus irmãos, o que era Baal? Baal era o Deus que controlava a tempestade, era o Deus que mandava a chuva, é o Deus que fazia as plantinhas crescerem. Elias se levanta e ora e fala assim, vou mostrar para vocês quem é. Vou orar e por 3 anos não choveu. Não choveu, era isso que ele estava querendo dizer aqui. Deus, por 3 anos, a chuva não desceu em resposta à oração de Elias. Imagine, meu irmão, se você fizesse uma oração e Deus respondesse a sua oração de forma imediata. Porque Deus pode fazer assim. Imagine, Deus, eu não gostaria que chovesse por tanto tempo. E não choveu. Deus, eu gostaria que acontecesse isso. Elias era esse homem porque vivia na presença de Deus. E o texto vai dizer logo abaixo que Elias orou novamente e a chuva voltou. Está um texto um pouco mais abaixo. Vamos ler comigo, versículo 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para a chuva não dê tempo. Ele olhou, viu uma nuvenzinha antes e falou assim: fala para Acabe que a chuva vai cair agora de novo. Por 3 anos Deus reteve a chuva naquele período para responder a oração de Elias. Era um homem não só na presença de Deus, mas era um homem de oração. Um homem de oração. Meus irmãos, conta essa história, né? O presbiterianismo, quem fundou foi John Knox, na Escócia. A rainha da Escócia dizia assim que ela tinha mais medo de John Knox de joelhos do que um exército com mais de 1000 homens. A oração, meus irmãos, homens de oração são homens que dão medo de verdade. E Elias era esse homem que buscava Deus e Deus respondia às suas orações. Mas Elias era um homem também que era obediente à palavra de Deus. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 17, 2 a 5. Vamos ler comigo, por favor? Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Em vários momentos, é isso que fica claro na vida de Elias. Quando Deus falava, ele não ficava questionando para Deus se devia fazer ou não. Ele não titubeava, ele simplesmente, Deus falava e Elias obedecia. Por mais que por várias vezes o que Deus pedia era muito difícil, era muito doloroso, era extremamente amedrontador. Eu até penso que quando Elias desconfiava assim, Deus vai falar comigo, mas vou lá, que é meu pai que está falando. Porque todas as vezes que Deus aparecia para Elias, Elias entrava numa situação muito difícil, mas ele era um homem que obedecia a palavra de Deus, ele não temia isso. Quando Deus falava que Elias precisava se retirar do meio da seca e ir para um local, Elias ia. Quando Deus falava, sai desse lugar onde tem muita água, vai para outro lugar, Elias ia. Depois, quando a gente percebe no texto que nós vamos ler aqui, que Deus envia Elias para a casa de uma viúva de Sarepta, uma mulher viúva que tinha um único filho, uma seca tremenda, aquela mulher morrer, e Deus falou assim, você vai para a casa dessa viúva, que quem vai sustentar você é aquela viúva. Meu Deus, o que é isso? Quando Elias chega na casa da mulher, não tem nem para ela, ela faz um cozinhadozinho e fala assim, esse é o último cozinhado que eu tenho, eu vou comer, vou dar para meu filho, nós vamos morrer. Deus manda Elias para a casa dessa mulher e fala assim, ela que vai te sustentar. Olha o que diz o texto de 1 Reis 17, 9 e 10. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Comigo? Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse, traze-te, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Depois disso, quando Deus lhe pediu algo extremamente complicado e ainda mais arriscado, ele também não titubeia em relação à vontade de Deus, ele simplesmente se levanta e obedece.
Olha o que diz 1 Reis, capítulo 18, versículo 2. Vamos lá comigo? Ó. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Imagine Elias se levantando contra Acabe, e Deus simplesmente manda com que Elias possa se apresentar a Acabe. Elias não titubeia, Elias se levanta e vai em direção a Deus. Vai em direção àquilo que Deus está querendo. Era um homem de oração, era um homem que vivia na presença de Deus, era um homem que obedecia a palavra de Deus, mas era um homem extremamente fiel a Deus, nas suas palavras e nas suas obras. 1 Reis 17, 14 e 15, comigo, por favor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Quando ele falava em nome de Deus, Elias tinha plena certeza de que Deus não falharia na palavra de Elias, porque Elias era um homem que vivia na face de Deus. Quando o filho da viúva adoeceu, Elias toma aquele menino nos seus braços e, se estendendo sobre aquele menino, clama a Deus para que a vida daquele menino voltasse, para que a alma entrasse na vida daquele menino novamente. Deus responde imediatamente às orações de Elias, ao pedido de Elias, porque Elias era um homem fiel e extremamente temente a Deus. Olha o que diz aí 1 Reis 18, 21 e 22, comigo, vamos lá? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O fato, queridos, dele ser um homem fiel a Deus, ele foi até mesmo reconhecido pela viúva de Sarepta, depois que ele ressuscita o seu filho. Vamos ler comigo o versículo 24. Ó. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço que agora tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Elias era esse homem de oração, Elias era um homem fiel a Deus, Elias era um homem comprometido com a palavra de Deus, Elias era um homem comprometido, extremamente fiel a Deus nas suas palavras e nas suas obras. Mas Elias também era um homem extremamente corajoso, um homem temente a Deus e corajoso. Olha o que diz o versículo, capítulo 18, versículo 18 e 19, comigo, toda a igreja, hein? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Deus manda Elias desafia 450 profetas. O povo vivia cocheando, ora estava com Deus, ora estava com os ídolos, ora estava com Deus, ora estava com os ídolos, ora estava com Deus, ora com os ídolos. Meu amigo, quem vive assim não ama a Deus, presta atenção nisso. Quem vive cocheando entre dois pensamentos não é o Deus da Bíblia, que é o Deus da vida dele. Porque Deus diz assim: se você me ama, você tem que me amar de todo o seu coração. Se você fica assim, ora eu amo o mundo, ora eu amo a Deus, você tem dificuldade na sua caminhada com Deus. Séria. Você tem, se é o mundo, você tem sérias dificuldades. Esse texto é fantástico porque eles estão diante de 450 profetas de Baal. O povo vivia cocheando entre esses dois deuses. E aí, meus irmãos, acontece nas histórias mais lindas das Escrituras, quando eles começam a clamar a Baal, e aí há até uma zombaria da parte de Elias. Fala mais alto, mas quem está dormindo? Às vezes ele tirou férias, às vezes ele deve estar ocupado na internet, às vezes ele saiu para ir para o shopping. Fale mais alto, e o povo começa a se cortar. Ele fez um altar assim, e falou assim: vamos ver quem é o Deus de verdade. Fez um altar e falou assim: vamos clamar fogo do céu. Peça ao seu Deus. E aí logo em seguida, não dá nada para os profetas de Baal. Elias então pede a Deus. É fantástico aquele texto, porque a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Altar significa culto. Eu já comentei isso aqui na igreja.
primeira coisa para ver que o povo está longe de Deus é o culto. É o culto. Se as pessoas não vivem de culto a Deus diariamente, a outra coisa é de tabela. Ele restabelece o altar novamente, e aí em cima do altar, ele coloca o animal em cima do altar, ele faz um rego em volta assim, enche de água, e a água não parava de jorrar, e ele clama a Deus: Deus, o Senhor é o único Deus aqui. E a Bíblia nos diz, nós vamos ler daqui a pouco, que Deus manda fogo do céu. A lenha se queima, as pedras se queimam, a terra se queima e a água é extinta. E aí o povo passa a clamar: há só um Deus, que é o Deus de Israel. Perceba, meus irmãos, que é um homem extremamente corajoso. Olha o que diz os versículos, capítulo 18, versículo 37 e 39. Por favor, vamos ler comigo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Em seguida ele pega uma espada, ele chama o povo e fala assim: vocês têm que matar os profetas de Baal, eles não podem ficar vivos, porque eles vão continuar contaminando o povo. Então Elias pega uma espada e mata os profetas de Baal. Em outro momento, meus irmãos, Elias ele confronta Acabe, dizendo que Acabe morreria, e que a morte de Acabe, os cães lamberiam o corpo, o sangue de Acabe. Era um homem muito corajoso, muito corajoso. Ele não preferiu dar ouvidos a que a mulher, que Jezabel estava dizendo. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Diz aí, falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, Acabe. Era esse homem extremamente corajoso. Mais à frente, quando Acabe falece, o seu filho assume o trono, Acasias também fez pior do que o seu pai Acabe. Acasias fica doente, e ele manda, ao invés de consultar a Deus, manda consultar Baal-zebub, que Jesus mais na frente vai usar a mesma palavra, que é Beuzebu, Deus de Ecrón. Se sararia ou não daquela doença, Acabe manda dar um recado a Acasias: Acasias, dessa você não escapa, você vai morrer, cidadão. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 1 de 2 Reis. Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Elias era esse homem. Podemos dizer aqui nessas características de Elias vivia na presença de Deus. Elias era um homem de oração. Elias era um homem obediente à palavra de Deus. Elias era um homem extremamente fiel a Deus em palavras e obras. E Elias era um homem temente a Deus e um homem extremamente corajoso. Deus deu autoridade para que Elias, para que ele pudesse levantar contra toda a idolatria reinante no período de Acabe, a favor de Baal. Isso tudo significava, por um lado, que tudo aquilo, Baal estava tentando assumir o lugar que pertencia a Deus, estava dizendo para as pessoas que ele era o único Deus, que deveriam adorar, o culto a Baal. Então Elias se posiciona porque Deus o chama. Era uma forma, meus irmãos, que Elias se colocava para confrontar os poderes daquela natureza de Baal. Se você perceber, todo o texto vai ter coisas assim, fogo, chuva, alimento, crianças, revivificação. Tudo isso só servia para mostrar que Deus, e não Baal, é o único Deus. E Deus levanta esse homem chamado Elias. Mas presta atenção, queridos. Mas apesar de todos os milagres, o povo não voltou para Deus. Se você ler a história de Israel, quem vem na quarta-feira aqui sabe disso. Como deu trabalho. Levantava um rei, o rei ficava 40 anos, levava o povo na presença de Deus, aquele meio morria, o povo se afastava novamente. Que coração duro, que dificuldade era aquilo. Às vezes eu fico me perguntando, Jardelli, o que tinha nos deuses para agradar tanto? Ou melhor, o que não tem em Deus para que eu possa me agradar tanto dos ídolos?
O que tem? Uma coisa eu te falo, uma delas eu te falo. Deus não permite ser controlado. Os ídolos, você faz dele o que você quiser. Você pode manipular os ídolos do jeito que você quiser, mas Deus não é manipulável. Então, meus irmãos, é o que está acontecendo aqui. Sem dúvidas, Elias foi um homem de Deus, como poucos. Elias, ele foi reconhecido nos tempos de Jesus. Elias foi reconhecido no tempo de Paulo. Um homem extraordinário, um homem de oração, um homem que as pessoas temiam, um homem que era a voz de Deus no seu tempo, um homem corajoso no seu dizer, um homem que colecionava vitórias atrás de vitórias em relação às suas orações e no seu ministério. Mas apesar de tudo isso, teve um momento na vida de Elias que ele balançou, que Elias fraquejou. Em outras palavras, na nossa visão, Elias perdeu. Na nossa visão bem mundana, Elias foi derrotado, o time dele não ganhou. A Bíblia vai nos dizer que Elias foi atingido pelo medo, pela angústia, até pela depressão. Eu fico me perguntando, quando eu leio um texto como esse, um homem tão íntimo com Deus, por que ele desejou a morte? Elias desejou a morte para si mesmo, viveu numa angústia, num medo profundo, quando aquela jararaca chamada Jezabel, ela fica sabendo que os profetas de Baal haviam morrido na mão de Elias, ela desejou também matar Elias. Olha o que diz o versículo, capítulo 19, versículos 3 e 4 e 10. Vamos ler comigo, ó. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Parece que Elias perdeu, né, gente? Se você encontrasse Elias nesse momento, você falava assim: esse homem não é de Deus, Celeste. Esse medroso aqui se escondendo, o que é isso, pai? Você não é um homem de oração, não, pai? Se você encontrasse Elias nesse momento, você ia falar assim: rapaz, você não é crente não, menino. Você não é crente não, você é morrendo de medo daquela mulher? O que é isso, rapaz? Como oração, manda o fogo descer do céu, que é na cabeça dela. Elias vive esse momento. Na nossa visão muito materialista, em que o crente é só de vitória em vitória, porque Deus vai à sua frente, parece que medo, angústia, pensamentos de morte são sinais de fraqueza. Mas será? Não seria melhor nós pensarmos que andar com Deus é sim andar entre momentos de derrota e momentos de vitória, entre momentos de noites escuras, momentos de deserto, momentos de temores, mas com a certeza de que Deus é o nosso Deus? Será que passar por tais situações não significa que nós estamos desobedecendo a Deus por isso? Pelo contrário, o mais natural é nós pensarmos que quando estamos obedecendo a Deus é que as coisas vão de vento em popa. Muitas vezes é o contrário, querido. Muitas vezes obedecer a Deus é porque as coisas não vão de vento em popa, Paulinho. É o contrário. Jesus, quando ele manda os discípulos atravessar o mar da Galileia, os discípulos enfrentam uma grande tempestade e eles acham que eles vão morrer. Percebam, eles estão obedecendo o que Jesus está falando, mas eles enfrentam uma grande tempestade. Porque é assim andar com Deus, queridos. Jesus disse de forma clara, e nós sabemos disso: no mundo, eu e você vamos ter aflições. Nós sabemos disso. Jesus disse assim: o mundo vos odeia, e sobre vocês virão tribulações, situações complicadas. E são nessas horas, queridos, que Deus se levanta. Que Deus se levanta e se posiciona em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos, daqueles que estão na linha de frente da batalha, naqueles que estão lutando pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, pelo reino de Deus. E Deus traz à memória que Ele está velando por eles, que está cuidando deles. Queridos, vou dizer um negócio para vocês: eu não tenho medo de passar situações difíceis. Eu tenho medo, hoje eu até comentei isso na minha sala, né, Elvio? Eu tenho medo de perder a graça quando eu passo por situações difíceis. Eu tenho medo desse negócio, né?
eu mostrar assim e perder a graça. Esse que é o problema. Quando a gente passa por momentos assim, eu perder a fé, eu perder, na verdade, a confiança que eu tenho em Deus. Esses são os momentos difíceis, mas que perdas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte sim. E quem prega o contrário está pregando uma mentira. Quem ensina o contrário está ensinando uma mentira. É assim com a vida de Elias, queridos, que enfrentou fracasso na sua caminhada, como um homem daquele que ele faz uma oração e Deus responde, como um homem daquele se deita em cima de uma criança e pede a Deus para ressuscitar a alma daquela criança, e aquela criança volta à vida novamente, como um homem daquele poderia enfrentar medo e angústias. Foi o que disse Elias, queridos, quando ele se lembrou que Deus virou para Elias e cuidou deles, porque Deus virou para Elias e falou assim: Elias, você acha que você está sozinho? Tem 7.000 profetas junto com você que não se curvaram a Baal. Olha o que diz aí o capítulo 18, capítulo 19, versículo 18. Vamos comigo, ó. Também Deus falando: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Mais do que isso, queridos, o que Deus fez com Elias, cuidando deles. Deus resolveu tomar Elias para si, não permitindo que Elias passasse pela morte, mas que ele fosse levado numa carruagem de fogo. Capítulo 2, versículo 10, vamos ver comigo, ó. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Eu creio que muitos esquecem quando olham para a vida de Elias, que Elias não era super-homem. O crente, meu amigo, não tem uma capa aqui embaixo com S escrito. Presta atenção nisso. Não temos, nós não somos assim. Nós não somos uma lenda do cristianismo. Elias não era uma lenda do cristianismo, que a Bíblia nos diz, por incrível que pareça, talvez você esqueceu, que a Bíblia nos diz que Elias era igualzinho a mim, igualzinho a você. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago o vê como um crente, alguém que foi justificado, mas Tiago o vê como um homem igual a mim, igual a você, porque Tiago olha para Elias e vê que Elias é um crente, vê que a vida cristã, meu amigo, tem perdas e tem vitórias, tem momentos tão difíceis, tem momentos que a gente fala assim, não vou dar conta, tem momentos, como nós cantamos assim, de sombras, momentos de noites escuras, momentos difíceis na nossa caminhada. Deus permite essas coisas na vida do cristão, às vezes permite até para fortalecer a sua fé e tornar um homem de oração. Deus muitas vezes permite dificuldades na nossa vida por causa disso. Por isso, querido, não estaria Deus querendo às vezes nos ensinar que ser um cristão de verdade é aprender antes de qualquer coisa a ter plena confiança em Deus, entre as perdas e as vitórias, que o que nos identifica como crentes de verdade não é o fato de só experimentarmos vitória atrás de vitória, atrás de vitória, atrás de vitória, e eu sou igreja tal. Não é isso, queridos, mas é nós experimentarmos a constante presença de Deus ao nosso lado, em todo o tempo, em todo instante, sabendo que Deus é o nosso Deus, e nós não vamos entregar o nosso coração para mais ninguém, nós não vamos entregar o nosso coração para Baal, nós não vamos ficar cocheando entre 2 pensamentos, porque Deus é o nosso Deus, tanto nas perdas quanto nas vitórias, nós vamos permanecer com eles. Eu quero concluir, meus irmãos. Elias foi um homem extraordinário, um homem poderoso em obras, em oração,
um homem fiel a Deus, um homem que desafiou Acabe, desafiou os falsos profetas, investiu a sua vida todinha para trazer o povo de Deus para a presença de Deus, viu milagres maravilhosos por meio da sua mão, alguém que andava na presença de Deus, na face de Deus, mas alguém que enfrentou medo de morrer, alguém que enfrentou angústia, alguém que se escondeu. Elias, querido, como Tiago nos diz, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Teve sim perdas e vitórias na sua caminhada. A Bíblia nos fala que em certo momento, o nosso Senhor Jesus, ele subiu num monte, e ali ele foi transfigurado, levou a Pedro, Tiago e João, e Jesus subiu com o propósito de orar, e quando Jesus orava, o texto nos diz que a aparência do seu rosto transfigurou, as suas vestes se tornaram mais alvas do que neve. Nesse momento, Jesus inicia uma conversa com Moisés, e quem está ali? Elias, que está ali. E naquele momento eles falavam da partida do Senhor Jesus e da sua morte. Nesse momento, Pedro, como sempre, aparece e diz para Jesus: Jesus, está tão bom aqui, Jesus, está tão gostoso, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, a outra vai ser de Moisés, e a outra vai ser de Elias. E quando ele estava falando, não está sabendo que estava falando direito, uma nuvem cobre, e ele ouve uma voz do céu. Pedro ouve uma voz do céu e diz assim: Pedro, esse que está na frente de você aí, que tem o seu rosto transfigurado, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O que é interessante nesse episódio, meus irmãos, é que Pedro, ao desejar fazer uma tenda para cada um deles, estava colocando Jesus no mesmo nível daqueles grandes homens, porque Pedro estava se esquecendo de que Jesus é muito maior do que eles. Apesar da grandeza de Elias, apesar de Elias ser um homem que vivia na presença de Deus, um homem de oração, um homem corajoso, um homem obediente a Deus, um homem que abençoou várias pessoas, Jesus era muito maior do que Elias, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. É aquele que o Pai está dizendo: este é o meu filho amado. Jesus é muito maior do que ele. Pedro não entendeu isso com essa ideia de colocar 3 tendas, uma igualzinha com a outra, porque Jesus era muito maior do que eles. Mas da mesma forma, queridos, que Elias, Jesus também experimentou perdas. Na verdade, Jesus experimentou a maior de todas as perdas. Jesus deixou a casa do seu pai, se humilhou, veio aqui como servo, experimentou a morte, e morte de cruz. E a perda da maior coisa para Jesus, que era a presença do seu pai naquela cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Sabemos, querido, que ele fez isso porque eu e você fomos rebeldes para com Deus. Eu e você desobedecemos a Deus, e eu e você mereceríamos o inferno, mas ele foi no nosso lugar. A cruz, querido, e a vergonha da cruz é para mim e para você, mas ele, sendo Deus, foi em nosso lugar. Essa foi a maior de todas as perdas. Mas mais do que Elias, que foi elevado ao céu e não experimentou a morte, Jesus, como diz o apóstolo Paulo, não só experimentou a morte, mas Deus, o seu Pai, o exaltou sobremaneira, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Vamos ler comigo esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, querido, nele eu e você podemos passar por perdas e por vitórias. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, a vida cristã não está isenta de dificuldades. Essas coisas são assim porque eu e você continuamos sendo vasos de barro, para que a excelência não seja nem minha e nem sua, seja dele, para que a glória seja dele. Como diz o apóstolo Paulo nesse texto, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus, e não minha e não sua. Queridos, a vida cristã é entre perdas e vitórias. Mas a questão mais importante é, você vai permanecer fiel? Você vai ser como Elias, em um determinado sentido? Você vai continuar com as suas orações? Você vai continuar fiel a Deus? Você vai continuar temendo a Deus, mesmo passando por angústias? Essa é a questão. Jesus morreu, ele veio, ele venceu, para dizer que eu e você, como diz o apóstolo Paulo, nós podemos viver aqui por causa de Jesus, porque ele foi entregue à morte por causa de nós, e a vida dele se manifesta em nós. Amém, meus irmãos? Eu queria orar por você. Queria chamar a equipe do louvor aqui à frente também. Queria que você orasse pela sua vida neste momento. Queria que Deus visitasse o seu coração. Eu não sei qual que é o momento que você está passando. Só quero pedir a você, para que você não desanime, para que você não desista, para que você persista. Às vezes, querido, você está passando uma fase como Elias, um momento de medo e angústia. Às vezes você está com medo, o sustento não vai dar conta, não vai ter como você cumprir seus compromissos. Às vezes você está com medo porque seu filho está tomando alguns caminhos que você não está gostando, você tem medo do que vem pela frente, essa coisa tira seu sono. Quero dizer para você, querido, para você permanecer firme, para você olhar para aquela cruz e perceber quanto amor foi derramado por você ali, para você buscar a Deus com todo o seu coração, sabendo que a vida cristã são momentos de perdas e momentos de vitória também. Deus, visite nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. É tão bom saber, ó Deus, é tão bom saber que Elias foi um homem como nós, igualzinho a nós, um gigante, aquele homem, um gigante espiritual, um homem enorme na sua fé, na sua vida, no seu compromisso, mas um homem como nós, sujeito a fraquezas, sujeito a dificuldades na vida. Deus, o mais importante, o Senhor disse isso para Elias, está dizendo para nós que o Senhor é o Deus dele, que o Senhor cuidou de Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor não descartou Elias porque Elias estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos... Eu tenho medo desse negócio, né? Eu mostrar assim e perder a graça. Esse que é o problema, quando a gente passa por momentos assim, eu perder a fé, eu perder, na verdade, a confiança que eu tenho em Deus. Esses são os momentos difíceis, mas que perdas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte sim. E quem prega o contrário está pregando uma mentira. Quem ensina o contrário está ensinando uma mentira. É assim com a vida de Elias, queridos, que enfrentou fracasso na sua caminhada, como um homem daquele que ele faz uma oração e Deus responde, como um homem daquele se deita em cima de uma criança e pede a Deus para ressuscitar a alma daquela criança, e aquela criança volta à vida novamente, como um homem daquele poderia enfrentar medo e angústias. Foi o que disse Elias, queridos, quando ele se lembrou que Deus virou para Elias e cuidou deles, porque Deus virou para Elias e falou assim: Elias, você acha que você está sozinho? Tem 7.000 profetas junto com você que não se curvaram a Baal. Olha o que diz aí o capítulo 19, versículo 18. Vamos comigo, ó.
Também Deus falando: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Mais do que isso, queridos, o que Deus fez com Elias, cuidando deles. Deus resolveu tomar Elias para si, não permitindo que Elias passasse pela morte, mas que ele fosse levado numa carruagem de fogo. Capítulo 2, versículo 10, vamos ver comigo, tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Eu creio que muitos esquecem quando olham para a vida de Elias, que Elias não era super-homem. O crente, meu amigo, não tem uma capa aqui embaixo com S escrito. Presta atenção nisso. Não temos, nós não somos assim. Nós não somos uma lenda do cristianismo. Elias não era uma lenda do cristianismo, que a Bíblia nos diz, por incrível que pareça, talvez você esqueceu, que a Bíblia nos diz que Elias era igualzinho a mim, igualzinho a você. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago o vê como um crente, alguém que foi justificado, mas Tiago o vê como um homem igual a mim, igual a você. Porque Tiago olha para Elias e vê que Elias é um crente. Vê que a vida cristã, meu amigo, tem perdas e tem vitórias. Tem momentos tão difíceis. Tem momentos que a gente fala assim, não vou dar conta. Tem momentos, como nós cantamos assim, de sombras, momentos de noites escuras, momentos difíceis na nossa caminhada. Deus permite essas coisas na vida do cristão. Às vezes permite até para fortalecer a sua fé e tornar um homem de oração. Deus muitas vezes permite dificuldades na nossa vida por causa disso. Por isso, querido, não estaria Deus querendo às vezes nos ensinar que ser um cristão de verdade é aprender antes de qualquer coisa a ter plena confiança em Deus, entre as perdas e as vitórias, que o que nos identifica como crentes de verdade não é o fato de só experimentarmos vitória atrás de vitória, atrás de vitória, atrás de vitória, e eu sou igreja tal. Não é isso, queridos, mas é nós experimentarmos a constante presença de Deus ao nosso lado, em todo o tempo, em todo instante, sabendo que Deus é o nosso Deus, e nós não vamos entregar o nosso coração para mais ninguém, nós não vamos entregar o nosso coração para Baal, nós não vamos ficar cocheando entre 2 pensamentos, porque Deus é o nosso Deus, tanto nas perdas quanto nas vitórias, nós vamos permanecer com eles. Eu quero concluir, meus irmãos. Elias foi um homem extraordinário, um homem poderoso em obras, em oração, um homem fiel a Deus, um homem que desafiou Acabe, desafiou os falsos profetas, investiu a sua vida todinha para trazer o povo de Deus para a presença de Deus, viu milagres maravilhosos por meio da sua mão, alguém que andava na presença de Deus, na face de Deus, mas alguém que enfrentou medo de morrer, alguém que enfrentou angústia, alguém que se escondeu. Elias, querido, como Tiago nos diz, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, teve sim perdas e vitórias na sua caminhada. A Bíblia nos fala que em certo momento o nosso Senhor Jesus, ele subiu num monte, e ali ele foi transfigurado, levou a Pedro, Tiago e João, e Jesus subiu com o propósito de orar. E quando Jesus orava, o texto nos diz que a aparência do seu rosto transfigurou, as suas vestes se tornaram mais alvas do que neve. Nesse momento, Jesus inicia uma conversa com Moisés, e quem está ali? Elias, que está ali. E naquele momento eles falavam da partida do Senhor Jesus e da sua morte. Nesse momento, Pedro, como sempre, aparece e diz para Jesus: Jesus, está tão bom aqui, Jesus, está tão gostoso, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, a outra vai ser de Moisés,
e a outra vai ser de Elias. E quando ele estava falando, não está sabendo o que estava falando direito, uma nuvem cobre, e ele ouve uma voz do céu. Pedro ouve uma voz do céu e diz assim: Pedro, esse que está na frente de você aí, que tem o seu rosto transfigurado, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O que é interessante nesse episódio, meus irmãos, é que Pedro, ao desejar fazer uma tenda para cada um deles, estava colocando Jesus no mesmo nível daqueles grandes homens, porque Pedro estava se esquecendo de que Jesus é muito maior do que eles. Apesar da grandeza de Elias, apesar de Elias ser um homem que vivia na presença de Deus, um homem de oração, um homem corajoso, um homem obediente a Deus, um homem que abençoou várias pessoas, Jesus era muito maior do que Elias, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. É aquele que o Pai está dizendo: este é o meu filho amado. Jesus é muito maior do que ele. Pedro não entendeu isso com essa ideia de colocar 3 tendas, uma igualzinho com a outra, porque Jesus era muito maior do que eles. Mas da mesma forma, queridos, que Elias, Jesus também experimentou perdas. Na verdade, Jesus experimentou a maior de todas as perdas. Jesus deixou a casa do seu pai, se humilhou, veio aqui como servo, experimentou a morte, e morte de cruz. E a perda da maior coisa para Jesus, que era a presença do seu pai naquela cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Sabemos, querido, que ele fez isso porque eu e você fomos rebeldes para com Deus. Eu e você desobedecemos a Deus, e eu e você mereceríamos o inferno, mas ele foi no nosso lugar. A cruz, querido, e a vergonha da cruz é para mim e para você, mas ele, sendo Deus, foi em nosso lugar. Essa foi a maior de todas as perdas. Mas mais do que Elias, que foi elevado ao céu e não experimentou a morte, Jesus, como diz o apóstolo Paulo, não só experimentou a morte, mas Deus, o seu Pai, o exaltou sobremaneira, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Vamos ler comigo esse texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, querido, nele eu e você podemos passar por perdas e por vitórias. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, a vida cristã não está isenta de dificuldades. Essas coisas são assim porque eu e você continuamos sendo vasos de barro, para que a excelência não seja nem minha e nem sua, seja dele, para que a glória seja dele. Como diz o apóstolo Paulo nesse texto, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não minha e não sua. Queridos, a vida cristã é entre perdas e vitórias, mas a questão mais importante é: você vai permanecer fiel? Você vai ser como Elias em determinado sentido? Você vai continuar com as suas orações? Você vai continuar fiel a Deus? Você vai continuar temendo a Deus, mesmo passando por angústias? Essa é a questão. Jesus morreu, ele veio, ele venceu, para dizer que eu e você, como diz o apóstolo Paulo, nós podemos viver aqui por causa de Jesus, porque ele foi entregue à morte por causa de nós, e a vida dele se manifesta em nós. Amém, meus irmãos? Eu queria orar por você. Queria chamar a equipe do louvor aqui à frente também.
Queria que você orasse pela sua vida neste momento. Queria que Deus visitasse o seu coração. Eu não sei qual que é o momento que você está passando. Só quero pedir a você, para que você não desanime, para que você não desista, para que você persista. Às vezes, querido, você está passando uma fase como Elias, um momento de medo, de angústia. Às vezes você está com medo, o sustento não vai dar conta, não vai ter como você cumprir seus compromissos. Às vezes você está com medo porque seu filho está tomando alguns caminhos que você não está gostando, você tem medo do que vem pela frente, essa coisa tira seu sono. Quero dizer para você, querido, para você permanecer firme, para você olhar para aquela cruz e perceber quanto amor foi derramado por você ali, para você buscar a Deus com todo o seu coração, sabendo que a vida cristã são momentos de perdas e momentos de vitória também. Deus, visite nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. É tão bom saber, ó Deus, é tão bom saber que Elias foi um homem como nós, igualzinho a nós, um gigante, aquele homem, um gigante espiritual, um homem enorme na sua fé, na sua vida, no seu compromisso, mas um homem como nós, sujeito a fraquezas, sujeito a dificuldades na vida. Deus, o mais importante, o Senhor disse isso para Elias, está dizendo para nós que o Senhor é o Deus dele, que o Senhor cuidou de Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor não descartou Elias porque Elias estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos do nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, querido, nele eu e você podemos passar por perdas e por vitórias, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, a vida cristã não está isenta de dificuldades. Essas coisas são assim porque eu e você continuamos sendo vasos de barro, para que a excelência não seja nem minha e nem sua, seja dele, para que a glória seja dele. Como diz o apóstolo Paulo nesse texto, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não minha e não sua. Queridos, a vida cristã é entre perdas e vitórias, mas a questão mais importante é, você vai permanecer fiel? Você vai ser como Elias em determinado sentido, você vai continuar com as suas orações, você vai continuar fiel a Deus, você vai continuar temendo a Deus, mesmo passando por angústias. Essa é a questão. Jesus morreu, ele veio, ele venceu, para dizer que eu e você, como diz o apóstolo Paulo, nós podemos viver aqui por causa de Jesus, porque ele foi entregue à morte por causa de nós, e a vida dele se manifesta em nós. Amém, meus irmãos? Eu queria orar por você. Queria chamar a equipe do louvor aqui à frente também. Queria que você orasse pela sua vida neste momento. Queria que Deus visitasse o seu coração. Eu não sei qual que é o momento que você está passando. Só quero pedir a você, para que você não desanime, para que você não desista, para que você persista.
Às vezes, querido, você está passando uma fase como Elias, um momento de medo, de angústia. Às vezes você está com medo, o sustento não vai dar conta, não vai ter como você cumprir seus compromissos. Às vezes você está com medo porque seu filho está tomando alguns caminhos que você não está gostando, você tem medo do que vem pela frente, essa coisa tira seu sono. Quero dizer para você, querido, para você permanecer firme, para você olhar para aquela cruz e perceber quanto amor foi derramado por você ali, para você buscar a Deus com todo o seu coração, sabendo que a vida cristã são momentos de perdas e momentos de vitória também. Deus, visite nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. É tão bom saber, ó Deus, é tão bom saber que Elias foi um homem como nós, igualzinho a nós, um gigante, aquele homem, um gigante espiritual, um homem enorme na sua fé, na sua vida, no seu compromisso, mas um homem como nós, sujeito a fraquezas, sujeito a dificuldades na vida. Deus, o mais importante, o Senhor disse isso para Elias, está dizendo para nós que o Senhor é o Deus dele, que o Senhor cuidou de Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor não descartou Elias porque Elias estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos em angústia. Às vezes você está com medo, o sustento não vai dar conta, não vai ter como você cumprir seus compromissos. Às vezes você está com medo porque seu filho está tomando alguns caminhos que você não está gostando, você tem medo do que vem pela frente, essa coisa tira seu sono. Quero dizer para você, querido, para você permanecer firme, para você olhar para aquela cruz e perceber quanto amor foi derramado por você ali, para você buscar a Deus com todo o seu coração, sabendo que a vida cristã são momentos de perdas e momentos de vitória também. Deus, visite nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. É tão bom saber, ó Deus, é tão bom saber que Elias foi um homem como nós, igualzinho a nós, um gigante, aquele homem, um gigante espiritual, um homem enorme na sua fé, na sua vida, no seu compromisso, mas um homem como nós, sujeito a fraquezas, sujeito a dificuldades na vida. Deus, o mais importante, o Senhor disse isso para Elias, está dizendo para nós que o Senhor é o Deus dele, que o Senhor cuidou de Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor não descartou Elias porque Elias estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos a Deus, é tão bom saber que Elias foi um homem como nós, igualzinho a nós, um gigante, aquele homem, um gigante espiritual, um homem enorme na sua fé, na sua vida, no seu compromisso, mas um homem como nós, sujeito a fraquezas, sujeito a dificuldades na vida. Deus, o mais importante, o Senhor disse isso para Elias, está dizendo para nós que o Senhor é o Deus dele, que o Senhor cuidou de Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor não descartou Elias porque Elias estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos a Deus, o mais importante, o Senhor disse isso para Elias, está dizendo para nós que o Senhor é o Deus dele, que o Senhor cuidou de Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor não descartou Elias porque Elias estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos estava passando um momento como aquele, o Senhor sequer julgou Elias. Pai, em nome de Jesus, queremos Pai, em nome de Jesus, queremos